A chuva castigava os vidros do Hospital São Lucas quando Lívia empurrou a porta de entrada com suas pequenas mãos. Seus cabelos castanhos estavam grudados na testa, e a barra da sua calça jeans ensopada deixava um rastro molhado pelo piso de porcelanato branco. Com apenas 9 anos, carregava no olhar a determinação de alguém muito mais velho. Aproximou-se do balcão da recepção, precisando ficar na ponta dos pés para que sua cabeça ultrapassasse a superfície fria de mármore. Conceição Ribeiro, conhecida carinhosamente como Céu por seus colegas de trabalho, observou a menina encharcada com preocupação imediata. Em 20 anos como enfermeira naquele hospital de Ribeirão Preto, tinha visto de tudo, mas algo na expressão daquela criança a tocou de maneira única. "O que aconteceu, pequena? Onde estão seus pais?" perguntou Céu, inclinando-se sobre o balcão. "Vim ver meu pai", respondeu Lívia, com voz firme apesar dos lábios trêmulos pelo frio. "Ele está internado aqui, Eduardo Mendonça." Céu sentiu uma pontada de surpresa. Eduardo Mendonça não era um nome qualquer em Ribeirão Preto. Dono da maior empresa produtora de equipamentos agrícolas da região, sua presença no hospital, após um colapso durante uma reunião de negócios, tinha sido notícia em toda a cidade. "Você veio sozinha até aqui?" perguntou Céu, já contornando o balcão para se aproximar da menina. "De ônibus. Minha mãe não podia me trazer. Ela não está bem." Algo na maneira como a menina segurava a alça desgastada da sua pequena mochila rosa, como se fosse a coisa mais importante do mundo, fez Céu acreditar instantaneamente nela. "Qual é o seu nome, querida?" "Lívia Santos." "E você diz que Eduardo Mendonça é seu pai?" Lívia assentiu, seus olhos castanhos brilhantes de lágrimas contidas. "Ninguém acredita em mim, mas eu sou filha dele. Preciso vê-lo, antes que..." A voz dela falhou. "Antes que o quê, Lívia?" "Antes que seja tarde demais", sussurrou ela. Céu sabia que deveria chamar o serviço social imediatamente. O protocolo era claro, mas em 2 décadas de profissão havia aprendido a confiar em seu instinto tanto quanto nos procedimentos. E seu instinto dizia que esta menina não estava mentindo. "Venha comigo", disse, conduzindo Lívia para a sala dos funcionários. "Vamos te secar primeiro e depois conversamos melhor." Enquanto secava os cabelos da menina com uma toalha limpa, Céu fez perguntas sutis. Descobriu que Lívia morava com a mãe, Mariana Santos, num pequeno apartamento na periferia da cidade. Que sua mãe havia trabalhado anos atrás como jardineira na mansão dos Mendonça. Que estava doente agora, tão doente que finalmente contara à filha quem era seu verdadeiro pai. "Mamãe sempre guardou uma foto dele comigo quando eu era bebê", disse Lívia, retirando da mochila um envelope plástico contendo uma fotografia amarelada e cuidadosamente preservada. "Ela disse que ele não sabe que eu existo. A esposa dele descobriu sobre nós e mandou minha mãe embora." Céu examinou a foto. Inegavelmente mostrava um Eduardo Mendonça mais jovem segurando uma bebê recém-nascida, com um sorriso genuíno que raramente exibia nas páginas de negócios dos jornais. "Lívia, não posso te levar para ver o senhor Mendonça assim, sem mais nem menos", explicou Céu com gentileza. "Há regras, entende? Além disso, ele está se recuperando e só a família pode visitá-lo." "Mas eu sou família", exclamou Lívia, com os olhos marejados. "Eu só quero que ele saiba que existo. Minha mãe disse que talvez ele pudesse nos ajudar. Ela está tão cansada, tão magra." A voz da menina se quebrou. Naquele momento, Dr. Daniel Almeida entrou na sala dos funcionários. Recém-contratado pelo hospital, o jovem médico ainda conservava o idealismo que muitos perdiam com os anos de profissão. "Céu, estava te procurando para..." começou ele, interrompendo-se ao notar a presença da criança. Não sabia que tinha visita. Rapidamente, Céu explicou a situação. Daniel ouviu com atenção, seu rosto revelando um misto de compaixão e preocupação profissional. "Isso é... complicado", murmurou ele. "O senhor Mendonça já recebeu alta da UTI. Está num quarto particular agora, acompanhado pela esposa." "Helena Mendonça está aqui?" perguntou Céu, sentindo o peso da situação aumentar. Daniel assentiu. "Não sai do lado dele. E pelo que ouvi, não é alguém que aprecia surpresas." Céu olhou para Lívia.
que abraçava a mochila contra o peito como um escudo. A menina havia atravessado a cidade sozinha, debaixo de chuva, movida pela esperança de encontrar o pai que nunca conheceu. Como profissional de saúde, Cel sabia o que deveria fazer. Como ser humano, sabia o que seu coração pedia. Vou ligar para a assistência social, disse Cel, notando o desapontamento imediato no rosto de Lívia. É o procedimento correto, Lívia. Mas antes disso, ela hesitou, trocando um olhar com Daniel. Vou verificar pessoalmente a situação da sua mãe. Você tem o endereço anotado? Lívia assentiu, abrindo um caderno escolar com capa de unicórnios e mostrando o endereço cuidadosamente escrito na primeira página. Enquanto isso, Dr. Daniel ficará com você aqui. Prometo que vamos encontrar uma solução, ok? Quando Cel já estava na porta, a voz de Lívia a deteve. Moça, você acredita em mim? Cel virou-se, encontrando o olhar ansioso da criança. Acredito, Lívia. E pode me chamar de Cel. Na saída do hospital, Cel sentiu o peso da responsabilidade que acabara de assumir. Ao longe, o sol começava a romper entre as nuvens de chuva, formando um arco-íris parcial sobre os edifícios de Ribeirão Preto. Talvez fosse um sinal de que, apesar das tempestades por vir, havia esperança no horizonte. Na pequena sala de espera adjacente ao quarto 507, Helena Mendonça folheava distraidamente uma revista de decoração enquanto consultava o relógio de pulso pela terceira vez em 10 minutos. Seus cabelos loiros impecavelmente arrumados e o tailleur cinza de marca contrastavam com as olheiras que nem a maquiagem cara conseguia disfarçar completamente. 2 semanas haviam se passado desde o colapso de Eduardo durante a reunião da diretoria, e a rotina no hospital começava a cobrar seu preço. Senhora Mendonça, uma enfermeira diferente da habitual, apareceu à porta. Preciso verificar os sinais vitais do seu marido. Helena assentiu sem muito interesse, voltando sua atenção para o celular. As notificações não paravam. Mensagens de apoio de amigos, atualizações da empresa, compromissos sociais cancelados. A vida de Eduardo estava em suspenso, e consequentemente a dela também. Dentro do quarto, Eduardo Mendonça fitava a janela com um olhar distante. Aos 48 anos, o empresário tinha construído um império, mas nunca imaginara que seu corpo o trairia daquela forma, forçando-o a uma pausa indesejada. O médico chamava de aviso da natureza. Pressão alta, estresse crônico, alimentação irregular. Como está se sentindo hoje, Sr. Mendonça? Perguntou Cel, ajustando o aparelho de pressão. Como alguém preso numa gaiola de ouro, respondeu ele com um meio sorriso cansado. Quando poderei voltar para casa? O Dr. Daniel está analisando seus exames. Logo teremos novidades, respondeu ela, estudando discretamente suas feições, buscando semelhanças com a pequena Lívia. Enquanto verificava os equipamentos, Cel tomou coragem. Senhor Mendonça, o senhor já ouviu falar de uma moça chamada Mariana Santos? Eduardo congelou por um instante, tão breve que seria imperceptível para alguém menos observador que Cel. Mas foi o suficiente. Não me recordo, respondeu ele, voltando a encarar a janela. Por quê? Era jardineira na sua propriedade há alguns anos. Temos muitos funcionários, não me lembro de todos, respondeu com uma frieza calculada. Cel assentiu, anotando algo na prancheta. Claro, apenas achei que... Bem, não importa. Descanse, Sr. Mendonça, voltarei mais tarde. Ao sair do quarto, Cel encontrou Helena no corredor, conversando em voz baixa ao telefone. Ao perceber a presença da enfermeira, ela encerrou rapidamente a ligação. Algum problema com meu marido? Perguntou sem conseguir disfarçar a desconfiança. Não, senhora. Está tudo dentro do esperado. Helena estreitou os olhos. Você não é a enfermeira habitual dele. Estou substituindo temporariamente. Sou Conceição Ribeiro. Certo. Helena a avaliou de cima a baixo. Apenas mantenha-me informada de qualquer alteração. Cel assentiu profissionalmente e se afastou, sentindo o olhar da mulher em suas costas. Na sala dos funcionários, encontrou Daniel conversando animadamente com Lívia, que desenhava algo num bloco de papel. Olha só, Cel. A Lívia desenhou todos nós como super-heróis, explicou Daniel, mostrando o desenho colorido onde 3 figuras, uma mulher de capa azul,
Um homem de jaleco branco e uma pequena garota com raios saindo das mãos combatiam o que parecia ser um dragão de 2 cabeças. É lindo, Lívia, sorriu Cel sentando-se ao lado deles. Daniel, podemos conversar em particular? Enquanto Lívia continuava desenhando, Cel relatou sua breve interação com Eduardo e a reação que percebera quando mencionou Mariana. Ele sabe quem ela é, tenho certeza, concluiu. Visitei o endereço que Lívia me deu. A situação é preocupante, Daniel. Mariana está realmente doente. Anemia severa, possivelmente outras complicações. O apartamento é minúsculo, as condições são precárias. Ela precisa de tratamento adequado. Daniel passou a mão pelos cabelos, claramente dividido entre o protocolo profissional e a compaixão humana. A assistência social já foi notificada? Sim, mas você sabe como funciona. Pode demorar dias até que tomem alguma providência. E tenho certeza que Eduardo Mendonça é o pai dessa criança. A reação dele quando mencionei o nome de Mariana... E olhe isso. Cel mostrou a fotografia que Lívia havia lhe confiado. Não é prova legal, mas é evidência suficiente para mim. Daniel examinou a foto pensativo. O que pretende fazer, Cel? O certo. Ajudar essa família de alguma forma. Ela hesitou. Preciso da sua ajuda, Daniel. Sei que estou pedindo muito, mas... O jovem médico sorriu. Aquele sorriso que já havia conquistado a confiança de muitos pacientes e, secretamente, o coração de Cel, embora ela ainda não estivesse pronta para admitir. Conte comigo. E se precisarmos enfrentar dragões de 2 cabeças, ele apontou para o desenho de Lívia. Pelo menos teremos superpoderes. No dia seguinte, o plano começou a tomar forma. Daniel, como médico de Eduardo, sugeriu uma bateria de exames que necessitariam de algumas horas para serem realizados, garantindo a ausência de Helena do hospital. Cel, por sua vez, conseguiu incluir Mariana na lista de pacientes do ambulatório, onde receberia os primeiros cuidados, enquanto elaboravam uma estratégia de longo prazo. O que nenhum deles imaginava era que, naquela mesma tarde, as sementes plantadas começariam a germinar, trazendo à tona segredos guardados há quase uma década e desafiando o equilíbrio cuidadosamente mantido da família Mendonça. Mariana Santos observava a pequena cozinha do apartamento com um olhar distante. As paredes descascadas, a torneira que não parava de pingar, o fogão com apenas uma boca funcionando. Tudo parecia tão distante da vida que um dia sonhara. 10 anos atrás, quando chegou a Ribeirão Preto vinda do interior de Minas Gerais, trazia consigo apenas uma mala de roupas e muita esperança. Conseguir o emprego de jardineira na mansão dos Mendonça parecia um golpe de sorte inacreditável. Mãe, você está bem? A voz de Lívia a trouxe de volta ao presente. Sua filha, seu tesouro, a única coisa verdadeiramente valiosa que possuía. Estou sim, querida. Mariana forçou um sorriso, disfarçando a tontura que a acometia com frequência cada vez maior. Como foi no hospital ontem? Lívia sentou-se ao lado da mãe, seus olhos brilhando de entusiasmo. Conheci uma enfermeira muito legal, o nome dela é Cel, e um médico chamado Daniel. Eles prometeram nos ajudar. Mariana sentiu um aperto no peito. Não deveria ter mandado Lívia ao hospital. O desespero havia nublado seu julgamento. Lívia, você não deve incomodar as pessoas assim. Não estou incomodando. A Cel veio aqui enquanto eu estava na escola, não veio? Ela deixou o cartão dela. Lívia apontou para o pequeno retângulo de papel sobre o balcão da pia. Ela disse que podemos confiar nela. A campainha tocou, interrompendo a conversa. Mariana levantou-se com dificuldade, apoiando-se nos móveis para manter o equilíbrio. Ao abrir a porta, encontrou Cel sorrindo gentilmente, acompanhada por um homem jovem de jaleco branco que presumiu ser o Dr. Daniel que Lívia mencionara. Senhora Santos, sou Conceição Ribeiro. Conversamos brevemente ontem. Este é o Dr. Daniel Almeida. Por favor, entrem. Mariana sentiu-se envergonhada pela simplicidade da casa, mas os visitantes pareciam não notar, ou educadamente ignoravam, as condições precárias. Lívia correu para abraçar Cel, revelando instantaneamente a confiança que já depositava na enfermeira. Daniel, por sua vez, estudava discretamente Mariana com olhos clínicos, notando a palidez, a magreza excessiva,
os movimentos cuidadosos que indicavam fraqueza. Lívia, por que não mostra seu quarto ao Dr. Daniel enquanto converso com sua mãe? Sugeriu Cel. Venha, doutor. Tenho uma coleção de pedras especiais, anunciou Lívia, puxando-o pela mão com a empolgação característica da infância que nem mesmo as dificuldades conseguiam apagar. Sozinhas na pequena sala, Cel foi direta. Senhora Santos, sei que a situação é delicada, mas estou aqui para ajudar, não para julgar. Mariana baixou os olhos, remexendo nervosamente o tecido gasto da blusa. Não deveria ter permitido que Lívia fosse ao hospital. Foi um momento de desespero. Um momento de amor, corrigiu Cel. Você está doente, precisando de tratamento e quer garantir que sua filha fique bem. Não há vergonha nisso. Você falou com ele? A pergunta saiu quase como um sussurro. Cel assentiu. Brevemente. Mencionei seu nome e vi o reconhecimento nos olhos dele, mesmo que tenha negado. Mariana soltou um suspiro cansado. Nossa história terminou há muito tempo. Helena, a esposa dele, descobriu sobre nós. Fui demitida imediatamente. Recebi uma quantia para ficar calada e mudar de cidade. Mas eu já estava grávida e não sabia. Quando descobri, decidi ficar em Ribeirão Preto. Era meu direito, nosso direito, ficar onde quiséssemos. E Eduardo nunca soube sobre Lívia. Não. Quando percebi que estava grávida, já tinha assinado aquele acordo. Tinha medo do que Helena poderia fazer se descobrisse. Ela tem influência, conexões. Eu era apenas uma jardineira sem estudos. Do quarto ao lado, ouviam-se as risadas de Lívia enquanto mostrava seus tesouros ao médico. E agora? Perguntou Cel. Mariana levantou os olhos, revelando uma determinação surpreendente em seu rosto cansado. Agora não tenho mais medo, não por mim. Mas Lívia merece conhecer seu pai, e ele merece saber que tem uma filha maravilhosa. Se algo acontecer comigo, ela ficará sozinha no mundo. Não fale assim, interveio Cel. Vamos cuidar da sua saúde primeiro. Dr. Daniel está providenciando uma consulta no ambulatório do hospital para amanhã. Não posso pagar hospital, tratamentos. Deixe isso conosco por enquanto. Quando Daniel retornou à sala, tinha não apenas conquistado a amizade de Lívia, mas também formado uma opinião profissional sobre o caso de Mariana. Senhora Santos, sem querer alarmá-la, mas acredito que precisamos investigar seu quadro com urgência. Os sintomas que relatou a enfermeira Cel sugerem anemia severa, possivelmente relacionada a outra condição subjacente. Enquanto explicava os próximos passos, o celular de Cel vibrou. Era uma mensagem de sua colega do hospital. Helena Mendonça acaba de sair. Eduardo está sozinho no quarto. Janela de oportunidade de aproximadamente 2 horas. Cel e Daniel trocaram olhares significativos. Era hora de avançar com o plano. Lívia, chamou Cel. Que tal irmos ao hospital agora para resolver aquela pendência que conversamos? Os olhos da menina se arregalaram de compreensão. Agora? Posso ver meu pai? Mariana empalideceu ainda mais. O quê? Não, Lívia. Nós não podemos simplesmente... Senhora Santos, interrompeu Daniel gentilmente. Entendo sua preocupação, mas esta pode ser a melhor oportunidade. Eduardo está estável, lúcido e temporariamente sem a presença da esposa. Um encontro controlado poderia ser benéfico para todos, inclusive para ele. E se ele rejeitar Lívia? Ela é apenas uma criança, não pode lidar com esse tipo de trauma. Cel sentou-se ao lado de Mariana, segurando suas mãos com firmeza. Acredito que ele não fará isso. Algo me diz que Eduardo Mendonça talvez esteja apenas esperando uma chance de fazer a coisa certa. Esta internação, este momento de vulnerabilidade, pode ser a oportunidade perfeita para uma reconciliação que, no fundo, talvez ele também deseje. O pôr do sol pintava o céu de Ribeirão Preto com tons alaranjados quando o pequeno grupo entrou no Hospital São Lucas. Lívia, usando seu melhor vestido florido e segurando firmemente a mão de Cel, parecia simultaneamente nervosa e determinada. Mariana caminhava lentamente, apoiada por Daniel, o rosto revelando o conflito interno que vivia, o medo da rejeição lutando contra a esperança de um futuro melhor para sua filha. Utilizando seu conhecimento dos horários do hospital,
Céu conduziu todos por um caminho alternativo até o quinto andar, evitando a recepção principal e as áreas mais movimentadas. Conforme se aproximavam do quarto 507, o coração de todos acelerava por razões distintas, mas igualmente intensas. "Lembra do que combinamos, Lívia?" sussurrou Céu, parando diante da porta do quarto. "Vou entrar primeiro e preparar seu pai. Você espera aqui com sua mãe e o Dr. Daniel." Lívia assentiu solenemente, segurando a foto que havia trazido como uma espécie de talismã. A evidência tangível de uma conexão que existia, mesmo que nunca tivesse sido reconhecida. "Vai dar tudo certo, não vai, Céu?" perguntou, com aquela vulnerabilidade tão característica da infância. Céu sorriu, afagando os cabelos da menina. "Vamos fazer o possível para que sim, pequena." Dentro do quarto, Eduardo folheava distraidamente uma revista de negócios, seu semblante revelando mais tédio que interesse. A solidão forçada da internação o obrigava a confrontar pensamentos que normalmente sufocava sob camadas de trabalho incessante. Quando Céu entrou, ele pareceu aliviado pela interrupção. "Enfermeira, que bom vê-la." Estava prestes a chamar alguém. "Este soro parece estar no fim." "Vou providenciar a troca, Sr. Mendonça," respondeu Céu, checando o equipamento. Após um momento calculado de silêncio, continuou. "Sr. Eduardo, há algo importante que preciso discutir com o senhor." A formalidade incomum em sua voz chamou a atenção do empresário. "Aconteceu alguma coisa? Helena está bem?" "Sua esposa está ótima, pelo que sei. Não é sobre ela." Céu respirou fundo. "É sobre Mariana Santos." O rosto de Eduardo perdeu momentaneamente a cor, mas ele rapidamente recuperou a compostura. "Já disse que não conheço essa pessoa." "E sobre Lívia Santos? Este nome significa algo para o senhor?" Eduardo franziu o senho, genuinamente confuso. "Quem?" "Lívia Santos é uma menina de 9 anos, filha de Mariana." Céu fez uma pausa significativa. "E sua?" Um silêncio pesado tomou conta do quarto. Eduardo abriu a boca para protestar, mas Céu continuou. "Senhor Mendonça, não estou aqui para julgá-lo ou para criar problemas. Estou aqui porque uma criança atravessou a cidade sozinha, debaixo de chuva, para conhecer o pai. Uma criança cuja mãe está gravemente doente e preocupada com o futuro dela." "Isso é absurdo", protestou Eduardo, mas sem a convicção esperada. "Helena cuida pessoalmente da contratação e demissão dos funcionários da casa. Se houve alguma situação, eu não estava ciente." "Então o senhor não se lembra de ter sido fotografado segurando um bebê recém-nascido há aproximadamente 9 anos? Um bebê que seria Lívia?" Eduardo empalideceu visivelmente, suas mãos apertando o lençol do hospital. "Como você? Lívia trouxe a foto, está aqui fora com a mãe. Elas não querem criar escândalo, Sr. Mendonça. Não querem arruinar sua vida ou seu casamento. Mas Mariana está doente, precisando de tratamento que não pode pagar. E Lívia... Bem, Lívia só quer conhecer o pai. Deixe-me ver essa foto," pediu Eduardo com voz trêmula. Céu retirou o envelope plástico do bolso do uniforme e entregou a fotografia. Eduardo a contemplou longamente, passando os dedos pela imagem como se tentasse recuperar uma memória distante. "O bebê nesta foto não sabia que era minha filha," murmurou ele, mais para si mesmo que para Céu. "Mariana me procurou quando o bebê nasceu. Disse que queria apenas que eu conhecesse a criança sem compromissos. Acreditei que fosse filha de outro relacionamento que ela teve após sair da mansão." "E o senhor nunca suspeitou?" Eduardo balançou a cabeça. "Helena administrou toda a situação. Disse que Mariana estava causando problemas, querendo dinheiro. Minha esposa pagou para ela sumir e eu permiti." Ele levantou os olhos para Céu. "Deixei que Helena cuidasse do assunto porque era mais conveniente, mais fácil." O arrependimento em sua voz era palpável. Por um momento, o poderoso empresário deu lugar ao homem falível, que raramente permitia-se ser. "Quero vê-las", decidiu Eduardo subitamente. "Se o que diz é verdade, tenho 9 anos para compensar." Céu assentiu, dirigindo-se à porta. Antes de abri-la, porém, virou-se. "Senhor Mendonça, peço apenas que lembre que, independentemente dos erros dos adultos, há uma criança inocente envolvida. Uma criança que sonhou com este momento por muito tempo." Quando a porta se abriu e Lívia entrou no quarto, segurando firmemente a mão da mãe,
O tempo pareceu congelar. A semelhança entre pai e filha era inegável. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo formato do rosto, até o jeito de inclinar levemente a cabeça quando curiosos. "Olá", disse Lívia com uma coragem que impressionou a todos os presentes. "Eu sou Lívia." Eduardo, o homem que comandava centenas de funcionários com autoridade inabalável, encontrou-se momentaneamente sem palavras. Quando finalmente falou, sua voz soou diferente, mais suave do que qualquer um dos presentes jamais ouvira. "Olá, Lívia. Eu sou Eduardo. E parece que nós temos muito o que conversar." Na varanda da fazenda Santa Clara, propriedade da família Mendonça, nas cercanias de Ribeirão Preto, Céu observava o entardecer, enquanto saboreava uma xícara de café recém-coado. 3 meses haviam se passado desde o fatídico encontro no hospital. 3 meses de mudanças intensas para todos os envolvidos. "Está perdida em pensamentos outra vez?" Daniel apareceu ao seu lado, trazendo consigo o aroma característico de quem acabara de visitar o estábulo. Céu sorriu, oferecendo espaço para que ele se juntasse a ela na cadeira de balanço dupla, apenas refletindo sobre como as coisas mudaram rapidamente e como haviam mudado. Após aquele primeiro encontro, Eduardo não hesitara em reconhecer Lívia como sua filha. O teste de DNA, realizado discretamente, apenas confirmou o que já era evidente para qualquer um que os visse juntos. A notícia não foi recebida pacificamente por Helena, que inicialmente ameaçou Eduardo com divórcio e escândalo público. Mas algo inesperado aconteceu durante o processo. O casal Mendonça, forçado a confrontar verdades há muito enterradas, encontrou uma nova forma de comunicação. "Você viu Lívia mais cedo?" perguntou Daniel. Ela estava ensinando Eduardo a fazer pulseiras de miçangas. Nunca imaginei ver o imperador do agronegócio tão concentrado em combinar contas coloridas. Céu riu, lembrando-se da cena. Os dedos dele são grandes demais para aquelas miçangas minúsculas, mas ele se recusa a desistir. O tratamento de Mariana progredia bem. O diagnóstico inicial de anemia profunda levou à descoberta de uma condição autoimune tratável que, negligenciada por anos devido à falta de recursos, havia deteriorado sua saúde. Agora, com acesso aos melhores especialistas e medicamentos, mostrava sinais claros de recuperação. "Daniel, às vezes me pergunto se fizemos a coisa certa", confessou Céu. "Nos intrometermos assim na vida dessas pessoas." Daniel tomou sua mão entre as dele. O gesto que antes teria causado constrangimento, agora era natural entre eles, um sinal da proximidade que haviam desenvolvido ao longo daqueles meses. "Você sabe que sim. Lívia tem direito de conhecer seu pai. Mariana merecia tratamento adequado. E Eduardo?" Ele fez uma pausa contemplando a vastidão da fazenda ao entardecer. Eduardo precisava dessa chance de redimir-se, mesmo que não soubesse disso. Na casa principal, Lívia corria pelo corredor, seus passos rápidos ecoando no assoalho de madeira. Encontrou Helena na biblioteca, organizando livros antigos. "Helena, olha o que eu fiz para você!" exclamou, estendendo uma pulseira de miçangas em tons de azul e prata. "Combina com seus olhos." Helena aceitou o presente com um sorriso hesitante. O relacionamento entre ela e Lívia ainda era delicado, porém, surpreendentemente, evoluía para algo positivo. A ausência de filhos no casamento dos Mendonça, uma escolha que Helena atribuía à carreira, mas que Eduardo sempre lamentara silenciosamente, talvez explicasse parte da receptividade inesperada. "É linda, Lívia, obrigada." Helena colocou a pulseira no pulso, admirando o trabalho artesanal. "Você já arrumou suas coisas para voltar para casa?" Lívia assentiu. Embora passasse cada vez mais tempo na fazenda, ainda morava com Mariana no pequeno apartamento na cidade. Eduardo havia oferecido inúmeras vezes para comprarem uma casa maior, mas Mariana recusava-se a aceitar mais do que o necessário para seu tratamento e a educação de Lívia. "Mamãe disse que você e papai vão nos visitar amanhã para o almoço de domingo", comentou Lívia, folheando um livro de fotografias antigas que encontrara na estante. "Sim, combinamos isso." Helena hesitou, estudando a menina. "Lívia, você gosta de vir à fazenda?" "Muito, é o melhor lugar do mundo. Tem cavalos e árvores para subir e aquele riacho com peixinhos e..." Lívia interrompeu-se, notando algo no livro que folheava. "Olha, é você mais jovem."
E este é o papai? Vocês parecem tão felizes aqui. Helena aproximou-se, observando a fotografia que mostrava ela e Eduardo em frente à fazenda recém-adquirida 15 anos atrás. Ambos sorriam, cheios de sonhos e planos. Éramos felizes, confirmou Helena, com uma sinceridade que surpreendeu a si mesma. Só que às vezes as pessoas se perdem no caminho, mesmo continuando juntas. Lívia fechou o livro cuidadosamente. Mamãe diz que ninguém é perfeito, mas todo mundo pode tentar ser melhor a cada dia. Sua mãe é uma mulher sábia. Helena ajeitou uma mecha do cabelo de Lívia. Muito mais do que eu conseguia enxergar. Do lado de fora da biblioteca, Eduardo observava a interação em silêncio, sentindo uma mistura de gratidão e arrependimento. O colapso que sofrera, inicialmente visto como uma terrível adversidade, agora parecia quase providencial. Um despertar forçado que o permitiu enxergar o que realmente importava. Naquela noite, enquanto Céu e Daniel voltavam para a cidade levando Lívia, Eduardo e Helena permaneceram na varanda da fazenda, contemplando as estrelas que salpicavam o céu do interior paulista. Nunca imaginei que pudéssemos reconstruir algo depois de tudo isso, comentou Helena, quebrando um silêncio confortável que havia se estabelecido entre eles. Nem eu. Eduardo tomou um gole do café já morno. Ainda estou aprendendo a ser pai. E reaprendendo a ser marido. Helena virou-se para encará-lo. Você acha que conseguiremos, realmente conseguiremos formar essa família não convencional? Eduardo refletiu antes de responder. As últimas semanas haviam trazido conversas dolorosas, confissões difíceis, perdões inicialmente relutantes. Helena admitira ter conhecimento sobre a gravidez de Mariana quando a demitiu. Eduardo confessara o ressentimento silencioso que cultivara por anos, ao perceber que Helena deliberadamente evitava a maternidade. Acho que já estamos formando, respondeu ele finalmente. Não será perfeito nem fácil, mas pode ser verdadeiro. E isso já é muito mais do que tínhamos antes. No pequeno apartamento da periferia, agora consideravelmente mais confortável graças a algumas melhorias discretamente financiadas por Eduardo, Mariana preparava um bolo de fubá para o almoço do dia seguinte. Seu corpo ainda carregava as marcas da doença, mas a energia voltava gradualmente, assim como a cor em suas faces. Mãe, a Céu disse que você pode trabalhar no jardim da fazenda quando estiver totalmente boa, comentou Lívia, ajudando a untar a forma. Não como funcionária, mas porque você adora plantas. Helena até mencionou que vocês poderiam planejar juntas um canteiro de ervas medicinais. Mariana sorriu ainda maravilhada com o rumo que suas vidas haviam tomado. As pessoas podem nos surpreender, não é, filha? Sim, como o doutor. Daniel e a Céu que agora ficam se beijando quando acham que ninguém está olhando. Mariana riu, abraçando a filha. Isso se chama amor, Lívia. Às vezes, ele aparece nos lugares mais inesperados. Enquanto o bolo assava, perfumando o pequeno apartamento, Mariana pensou em como sua vida havia se transformado em apenas 3 meses. O medo que a consumia, de deixar Lívia sozinha no mundo, de nunca conseguir proporcionar a ela as oportunidades que merecia, havia sido substituído por uma esperança cautelosa, mas genuína. No hospital, Céu terminava seu turno, arrumando sua bolsa no vestiário quando irmã Assunção, a freira mais antiga da administração, entrou na sala. Conceição queria informá-la pessoalmente. A diretoria aprovou sua proposta para o Departamento de Apoio Familiar. Você será a coordenadora, com autonomia para montar sua equipe. Céu mal podia acreditar. Após anos defendendo a importância de um suporte mais abrangente para famílias em situações complexas, finalmente veria seu projeto concretizado. Isso é incrível, irmã. Mas confesso que estou surpresa com a rapidez da aprovação. A freira sorriu enigmaticamente. Digamos que recebemos uma doação substancial direcionada especificamente para este projeto. O doador preferiu permanecer anônimo, mas deixou claro que foi inspirado pelo profissionalismo e compaixão demonstrados recentemente por nossa equipe. Quando irmã Assunção saiu, Daniel entrou, carregando 2 sacolas de take-out. Pensei que poderíamos jantar juntos antes de irmos ao cinema. Trouxe comida tailandesa daquele lugar que você mencionou.
Céu contou-lhe sobre o projeto aprovado, e Daniel a abraçou com entusiasmo. É mais que merecido. E sei exatamente quem fez a doação anônima. Eduardo? Quem mais poderia ser? Ele comentou outro dia que queria retribuir de alguma forma. Daniel sorriu. Engraçado como o destino funciona. Se Lívia não tivesse aparecido naquele dia chuvoso, se eu não tivesse decidido ajudá-la ao invés de seguir o protocolo, se eu não tivesse entrado na sala naquele exato momento, eles riram juntos, reconhecendo a cadeia de pequenas decisões que havia transformado tantas vidas, inclusive as deles. Na manhã seguinte, um domingo ensolarado típico do interior paulista, uma cena inusitada se desenrolava no alpendre da antiga casa de Mariana. Eduardo Mendonça, usando jeans e camisa casual, um visual raríssimo para quem estava habituado a vê-lo sempre de terno, ajudava a descarregar cestas de frutas e pães frescos do seu carro importado, enquanto Helena arrumava a mesa do jardim com toalhas coloridas, tão diferentes das peças de linho branco que costumava usar em suas recepções formais. Lívia corria de um lado para outro, tentando ajudar a todos simultaneamente, entregando talheres para Helena, auxiliando Mariana com a travessa de arroz, mostrando a Daniel e Céu, que acabavam de chegar, o novo balanço que Eduardo havia instalado na velha mangueira do quintal. Ela tem energia para dar e vender, comentou Daniel, observando Lívia com um sorriso. Sempre teve, respondeu Mariana, saindo da cozinha com uma travessa fumegante. Mesmo nos dias mais difíceis, nunca perdeu esse entusiasmo pela vida. Helena, que havia escutado o comentário, aproximou-se para ajudar com a travessa. Ela é extraordinária. Tem a determinação do pai e a sensibilidade da mãe, uma combinação poderosa. O almoço transcorreu num clima de intimidade surpreendente, considerando-se a história complicada que unia aquelas pessoas. Conversas fluíam naturalmente, risos ecoavam pelo quintal, e até mesmo Helena, normalmente reservada, permitia-se momentos de descontração. Eduardo me contou sobre o novo departamento no hospital, comentou Mariana, dirigindo-se a Céu. É um projeto maravilhoso. Ainda estamos nos estágios iniciais, mas a ideia é oferecer suporte jurídico, psicológico e social para famílias em situações complexas. Céu olhou significativamente para todos ao redor da mesa. Famílias não convencionais que precisam de apoio para encontrar seu caminho. Como a nossa, concluiu Lívia, com a simplicidade direta das crianças. Um silêncio momentâneo se estabeleceu, enquanto cada adulto processava o significado daquela afirmação. Era a primeira vez que alguém verbalizava tão claramente o que estavam construindo. Uma família, em todos os sentidos que importavam. Sim, pequena, concordou Eduardo, sua voz embargada pela emoção. Como a nossa. Naquela tarde, enquanto as crianças da vizinhança se juntavam a Lívia para brincar no quintal, os adultos permaneciam na varanda, contemplando o futuro que se desenhava à frente deles. Um futuro incerto em muitos aspectos, mas infinitamente mais rico e autêntico do que qualquer um poderia ter imaginado há apenas alguns meses. Às vezes me pergunto, refletiu Helena, observando Eduardo brincar com as crianças, quanto tempo perdemos tentando manter uma perfeição que só existia na aparência? O importante é que ainda temos tempo, respondeu Mariana. Tempo para fazer diferente, para sermos verdadeiros. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de Ribeirão Preto com tons alaranjados, Céu observou a cena ao seu redor com a satisfação de quem sabe que fez a diferença. A menina que aparecera sozinha no hospital naquela tarde chuvosa havia, sem saber, iniciado uma jornada de cura que ultrapassava em muito seu objetivo inicial. No que está pensando? Perguntou Daniel, entrelaçando seus dedos aos dela. Em como pequenos atos de coragem podem transformar vidas inteiras, respondeu ela, apertando sua mão. No centro do quintal, Lívia convidava todos para uma grande roda. Vamos dançar como na festa junina da escola. Todo mundo junto. Enquanto a música tradicional começava a tocar e a roda se formava, unindo empresário e jardineira, médico e enfermeira, socialite e criança, uma certeza silenciosa pairava no ar. Alguns laços, uma vez formados, transcendem convenções sociais, erros do passado e até mesmo o tempo.
São laços feitos de verdade, perdão e, acima de tudo, do amor que encontra caminhos inesperados para florescer. O trem cortava a paisagem do interior paulista, transportando Céu e Daniel para São Paulo, onde participariam de um congresso sobre assistência social hospitalar. 6 meses haviam se passado desde a inauguração do Departamento de Apoio Familiar no Hospital São Lucas, e os resultados preliminares já atraíam a atenção de instituições de todo o país. Nervosa com a apresentação? Perguntou Daniel, notando como Céu revirava repetidamente os papéis em seu colo. Um pouco, admitiu ela sorrindo. É a primeira vez que falo para um auditório tão grande. 200 profissionais de saúde, segundo o programa. E todos eles ficarão impressionados, assim como eu fico diariamente. Daniel beijou sua testa carinhosamente. O anel de noivado no dedo de Céu captou um raio de sol lançando pequenos arco-íris pelo vagão. O celular de Céu vibrou com uma mensagem. Era uma foto enviada por Mariana. Lívia na fazenda, montada em um cavalo, com Eduardo segurando as rédeas, visivelmente orgulhoso. A legenda dizia: primeira aula oficial de equitação. Ela é natural nisso, como o pai. Céu mostrou a imagem a Daniel, que sorriu. A transformação de Eduardo continua me surpreendendo. De workaholic obcecado a pai dedicado em menos de 1 ano. As pessoas têm camadas que nem elas mesmas conhecem até serem desafiadas a revelar, refletiu Céu. Falando nisso, recebeu notícias da Helena. Helena Mendonça havia surpreendido a todos ao decidir retomar seus estudos interrompidos de psicologia. Agora, aos 45 anos, voltava à universidade, focando sua pesquisa em dinâmicas familiares não tradicionais. Sim, ela me enviou o esboço do artigo científico que estamos coautorizando. É brilhante em sua análise sobre como sistemas de saúde podem apoiar constelações familiares diversas. O trem reduziu a velocidade ao passar por uma pequena estação. Através da janela, viam-se famílias aguardando na plataforma, avós, pais, crianças, uma diversidade de configurações que refletiam exatamente o tema que discutiriam no congresso. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda? Comentou Céu, observando a paisagem que gradualmente se transformava de rural para urbana conforme se aproximavam da capital. Como um simples ato de compaixão pode desencadear uma onda de transformações. Você mudou muitas vidas naquele dia chuvoso, sabia? Céu balançou a cabeça. Todos nós mudamos, Lívia, com sua coragem infantil. Você, com seu apoio incondicional. Mariana, com sua honestidade, mesmo quando custava. Eduardo aceitando a verdade. Helena confrontando seus próprios medos. Foi um esforço coletivo. E agora temos o departamento ajudando outras famílias a encontrarem seu caminho, completou Daniel. No dia anterior, antes de partirem para São Paulo, haviam realizado uma pequena celebração no quintal da casa nova de Mariana e Lívia, uma residência confortável localizada estrategicamente entre o centro da cidade e a Fazenda Santa Clara, permitindo que Lívia transitasse facilmente entre os dois mundos que agora compunham sua vida. A celebração marcava não apenas o 6º mês de funcionamento do Departamento de Apoio Familiar, mas também o noivado de Céu e Daniel e o 1º semestre de Helena na faculdade. Eduardo havia montado pessoalmente uma churrasqueira no quintal, habilidade recém-descoberta, que exercitava com entusiasmo de principiante. Mariana, completamente recuperada e trabalhando meio período como consultora de jardinagem paisagística, coordenava os preparativos com a eficiência tranquila que a caracterizava. Tia Céu, tio Daniel. A voz de Lívia havia ecoado pelo quintal quando chegaram. Vocês não vão acreditar. Ganhei o concurso de redação da escola. O tema era Minha Família, explicara Mariana com evidente orgulho. A professora disse que nunca leu uma definição tão bonita de família quanto a que Lívia escreveu. Helena complementara com lágrimas nos olhos. Ela escreveu que família não é quem mora na mesma casa, mas quem guarda o mesmo amor no coração, mesmo quando estão separados. Agora, no trem para São Paulo, Céu refletia sobre aquela definição, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Seu próprio conceito de família havia se expandido dramaticamente no último ano. De filha única de pais ausentes,
a parte integrante de uma rede de afetos que desafiava definições convencionais. No que está pensando? Perguntou Daniel, notando seu olhar distante. Na definição de Lívia sobre família e em como o destino nos reuniu de maneiras inesperadas. O trem entrava agora nos arredores de São Paulo, as construções tornando-se cada vez mais densas, o horizonte pontilhado por arranha-céus. Lembrei daquela primeira noite no hospital, continuou Céu. Uma menina encharcada aparecendo na recepção, determinada a encontrar seu pai. Quem diria que um pedido tão simples desencadearia tanta transformação? O celular de Daniel vibrou. Era Eduardo, enviando a programação atualizada do Congresso. Aparentemente, a palestra dele foi antecipada para logo após a nossa, comentou Daniel. A sala já está completamente reservada. O imperador do agronegócio, falando sobre responsabilidade social empresarial para famílias em situação de vulnerabilidade, é um grande atrativo. Céu sorriu. Eduardo havia desenvolvido uma parceria com o hospital, financiando tratamentos para famílias sem recursos. O que começara como uma forma de expiar sua culpa, transformara-se em um compromisso genuíno com mudanças sociais. Helena confirmou que chegará a tempo para a apresentação dele. Sim, vem direto da universidade. Parece que vai trazer seu orientador também. O trem diminuiu a velocidade, anunciando a chegada à Estação da Luz. Céu organizou seus papéis, sentindo uma mistura de nervosismo e entusiasmo. Em seu tablet, a foto de Lívia no cavalo permanecia aberta, lembrando-a de por que todo aquele esforço valia a pena. Pronta? Perguntou Daniel, levantando-se e estendendo a mão para ela. Sempre, respondeu Céu, entrelaçando seus dedos aos dele. Enquanto caminhavam pela plataforma histórica da estação, Céu pensou em como a vida era como aquelas linhas férreas, trilhos que às vezes corriam paralelos sem nunca se encontrarem. Outras vezes, convergiam em cruzamentos improváveis, transformando completamente o trajeto de todos os envolvidos. Naquele dia chuvoso, há quase um ano, quando uma menina determinada entrara no Hospital São Lucas, nenhum deles poderia imaginar as transformações que viriam. Era uma prova de que, em um mundo muitas vezes previsível e calculado, ainda havia espaço para o extraordinário, para segundas chances, novos começos e definições expandidas de família. No auditório lotado do Centro de Convenções, Céu compartilharia essa mensagem, de que compaixão não era apenas um sentimento nobre, mas uma força capaz de reescrever destinos, e de que, às vezes, o maior ato de coragem era simplesmente acreditar na história de uma criança quando todos os outros duvidavam. Na mansão dos Mendonça, agora raramente vazia e silenciosa como no passado, Helena preparava-se para sair rumo à estação onde pegaria o trem para São Paulo. No corredor, parou diante de uma nova adição à galeria de fotos familiares. Um grande quadro mostrando toda a família reunida. Ela, Eduardo, Mariana, Lívia, Céu e Daniel, durante a festa de aniversário de Lívia, 3 meses atrás. Ao lado, uma reprodução emoldurada da redação premiada da menina. Família, leu Helena em voz alta, tocando delicadamente o vidro que protegia a redação escrita na letra caprichada de Lívia. É quando o coração reconhece outro coração, mesmo antes das pessoas se conhecerem direito. É quando a gente se sente em casa, mesmo em lugares diferentes. É saber que tem alguém torcendo por você, mesmo quando está bravo com você. É como uma colcha de retalhos. Cada pedaço tem sua história, mas juntos fazem algo bonito e quentinho. Helena sorriu, lembrando-se de como sua vida havia mudado completamente. O casamento que se sustentava apenas por aparências sociais e interesses econômicos havia encontrado um novo propósito. A mansão que mais parecia um museu elegante agora vibrava com vida. Tardes de estudo com Lívia, jantares compartilhados com Mariana, reuniões do comitê do hospital com Céu e Daniel. Helena, o motorista já está esperando, chamou Eduardo aparecendo no topo da escada. Tem certeza que não quer que eu vá junto agora? Posso pegar um voo mais tarde. Não se preocupe, quero ter tempo para revisar minha apresentação no trem. Nos encontramos no centro de convenções. Helena ajustou a alça da pasta de documentos. Lívia confirmou que vai assistir à transmissão online com Mariana?
Eduardo sorriu, mostrando a mensagem de texto recebida minutos antes. Sim, inclusive ela já preparou pipoca e refrigerante para o evento especial, como está chamando. Disse que toda a classe vai assistir também, como atividade extra da escola. Espero não decepcioná-los, comentou Helena, subitamente nervosa. Eduardo aproximou-se segurando suas mãos com carinho. Você nunca decepcionaria, Helena. Sua pesquisa é brilhante, e ninguém poderia falar sobre esse tema com mais propriedade que você. Tantas camadas haviam sido descascadas entre eles no último ano. Verdades dolorosas reveladas, mágoas antigas confrontadas. A decisão de Helena de manipular a situação com Mariana anos atrás, motivada por seu próprio medo de perder Eduardo e a posição social que havia construído tão cuidadosamente. O ressentimento silencioso de Eduardo pela imposição velada de uma vida sem filhos. Às vezes ainda me pergunto como conseguimos atravessar tudo isso, confessou Helena, com honestidade. Finalmente, Eduardo beijou sua testa, e com a ajuda de um pequeno furacão chamado Lívia, que nos obrigou a enfrentar verdades que preferíamos ignorar. Helena sorriu, lembrando-se dos primeiros dias após a revelação, quando temia que tudo desmoronasse. Em vez disso, algo novo e surpreendentemente sólido havia emergido das ruínas do que imaginavam ser um casamento. Vá, conquiste aquele auditório como conquistou a coordenação do departamento de psicologia. Eduardo a encorajou com um abraço. Eu estarei lá logo mais. Enquanto o carro atravessava os portões da mansão, Helena observava a paisagem familiar de Ribeirão Preto transformar-se gradualmente. O outono pintava as árvores em tons dourados, muito semelhantes àquele dia chuvoso em que tudo começou. As estações haviam mudado, assim como eles. Na bolsa, Helena carregava não apenas sua apresentação acadêmica, mas também um presente que Lívia havia preparado para ser entregue a Céu, uma pulseira de miçangas elaborada, semelhante à que fizera para todos os membros da família, cada uma em cores diferentes, mas todas contendo o mesmo padrão central. Pequenos círculos entrelaçados, representando nas palavras da menina, pessoas diferentes que se juntam para formar algo bonito. Como uma família, pensou Helena. Como a família que haviam se tornado, contra todas as probabilidades. No Hospital São Lucas, o Departamento de Apoio Familiar recebia mais um caso. Uma jovem mãe com seus gêmeos recém-nascidos enfrentando o abandono do companheiro e a rejeição da própria família. A assistente social designada, treinada pessoalmente por Céu, conduzia a entrevista inicial com a delicadeza e firmeza que se tornaram marcas registradas do departamento. Ajudamos a construir pontes para que todos possam encontrar seu caminho de volta para casa. Sob essa declaração, uma pequena placa discreta informava: em homenagem a todos os corações corajosos que ousam acreditar em segundas chances. E assim, em diferentes pontos de Ribeirão Preto e além, as vidas que se entrelaçaram naquela tarde chuvosa continuavam a evoluir e florescer, provando que alguns encontros, mesmo os mais improváveis, são capazes de reescrever não apenas histórias individuais, mas de inspirar novas narrativas de esperança e transformação. Na parede da recepção, um grande quadro exibia a missão do departamento, inspirada na redação de Lívia. Família é onde o coração encontra abrigo. Como círculos concêntricos formados por uma pedra lançada em águas paradas, o impacto de um único ato de coragem, de uma criança que simplesmente queria conhecer seu pai, continuava a expandir-se, tocando outras vidas, construindo novos caminhos, redefinindo o significado de família. E no centro de tudo estava Lívia, a menina que, em sua determinação inocente, havia ensinado a todos uma verdade simples, mas poderosa, de que o amor, quando autêntico, sempre encontra um caminho.